O Complexo Eólico de Osório, localizado no Rio Grande do Sul, foi desenvolvido e construído pela Enerfin, empresa que é subsidiária renovável do Grupo Elenor, um dos principais grupos de engenharia e construção da Espanha, e que é responsável também por operar parques eólicos ao redor do mundo todo. O Complexo Eólico de Osório está localizado próximo à Lagoa dos Barros e ao Morro da Borússia, em uma planície predominantemente rural cuja vegetação é caracterizada por indivíduos arbóreos jovens de diversas espécies, e que apresenta ventos durante o ano todo, fator que torna o local propício para a instalação de aerogeradores e, consequentemente, para a produção de energia através do vento. O complexo está situado a leste da capital do estado de Porto Alegre, a oeste da cidade de Imbé e a norte-noroeste da cidade de Tramandaí. O acesso ao local se dá de forma terrestre, por uma rua de chão batido com acesso pela BR-101, e de forma aérea, haja vista a presença de um heliponto junto à entrada principal do complexo. Com o paisagismo do complexo, podemos dizer que ele é misto, haja vista a predominância do meio natural, isso é, plantas e animais, como gado e aves, e ao mesmo tempo de locais onde a ação humana é perceptível, como a presença de uma série de aerogeradores e de 4 edificações, todos em harmonia com o ambiente, provocando o menor impacto possível à flora e à fauna do local. A área do complexo é privada, visto que os donos das terras nas quais o complexo está instalado podem continuar usufruindo de suas terras como quiserem. Apenas disponibilizam, em troca de um pagamento, algumas pequenas regiões para instalações do parque eólico. O Complexo Eólico de Osório, que ocupa uma área de 150 km², é responsável pela produção de cerca de 930 GWh de energia anualmente, a qual é produzida a partir dos 148 aerogeradores divididos em 3 grupos: 75 do tipo E70, 50 do tipo E82 e 23 do tipo E92. Do conjunto do programa de necessidades adotado a partir da construção do parque, foi-se necessária uma contrapartida por parte da empresa. Nessa perspectiva, a Enerfin investiu no Morro da Borússia de modo a facilitar a chegada ao topo do morro e a visualização do litoral gaúcho a partir do mesmo. Ademais, por ser um local que recebe muitas visitas, como de estudantes de escola e universidades, foi criada uma sala com imagens e vídeos projetadas nas suas 4 paredes internas, para que os visitantes, a partir disso e da falta de uma pessoa que trabalha no complexo, possam ter uma visão geral do complexo. Ainda, o complexo é composto por 4 edificações, cada qual com uma arquitetura única, mas que ao mesmo tempo tem pontos em comum, como seu formato mais cúbico, com a ausência de curvas, arcos e figuras arredondadas, e a presença de um mirante no seu topo. No Parque Eólico de Osório, uma das estratégias utilizadas com vista no melhor aproveitamento dos recursos naturais, foi a instalação projetada previamente de cada um dos aerogeradores, tendo como objetivo de não afetar o meio ambiente que está localizado na área do parque. Não só os aerogeradores, mas também o percurso das estradas e as casas localizadas no terreno. No momento que essa instalação foi feita, com o objetivo de não afetar o meio ambiente, diversos lagos, rios, bosques e até mesmo animais não foram devastados e extintos, sendo um ponto positivo para a estratégia. Outra técnica utilizada no parque é a distância entre cada aerogerador, que depende do tamanho específico do equipamento, ou seja, quanto maior o tamanho do aerogerador, maior a distância entre cada um. Na grande maioria das vezes, essa diferença fica entre 1 km e 1,5 km. As práticas em relação ao tratamento dos resíduos são muito sustentáveis no parque eólico, já que todos os lixos e resíduos são separados por especialidades e todos são levados ou para reciclagem ou para compostagem. Ademais, é visível que todas as edificações apresentam lixeiras recicláveis e de diferentes tipos, sendo um ponto agradável para a separação e a coleta de resíduos. A primeira edificação, localizada na entrada do parque eólico, se caracteriza como o salão de entrada do complexo, permitindo, a partir dos vídeos e de explicações feitas por funcionários do local, que os visitantes possam compreender informações gerais do complexo. O edifício foi construído de modo que sua fachada de entrada fosse de frente à estrada, ficando voltada ao norte. A edificação apresenta como material principal a madeira, onde está localizada por toda a edificação, tanto no primeiro como no segundo andar. É possível observar uma escadaria que é feita de materiais metálicos, diversificando do material utilizado em todo o edifício. Podemos analisar a importância da arquitetura na composição dos espaços de edificação, tendo em vista que, no momento em que subimos para o segundo andar, podemos observar diversos aerogeradores localizados ao redor do parque e a natureza do local. Portanto, essa interação só ocorre pois o segundo andar é ao ar livre. Logo, é notável a interação entre o ambiente interno e externo. Já no primeiro andar da edificação,
Fica notório a implementação de várias janelas de vidro, que proporcionam uma vasta iluminação natural. E quando abertas, uma ventilação natural, sendo um fato que torna a construção mais sustentável. Importante também ressaltar que no segundo andar não existe a utilização de tecnologias para gerar energia ou ventilação. Toda a exposição solar ou de ventilação é natural. Os cômodos da edificação são, de modo geral, muito especificados para o conforto dos visitantes, tendo em vista que a maioria dos móveis são bancos ou assentos de madeira, onde trazem maior conforto térmico. De modo geral, podemos dizer que a maioria dos móveis e paredes do edifício apresentam cores neutras. Toda a decoração é especializada para o intuito do local, que é proporcionar uma boa explicação sobre o parque eólico, com banners, projetores e fotos. Além disso, a tecnologia se baseia em ares condicionados, iluminação elétrica, projetores e computadores. A segunda edificação, localizada com sua fachada principal voltada ao sul, comporta um centro multiuso e subestação, tendo em vista a existência de uma lancheria no local. Além da central de comando do parque, a qual comanda a energia gerada diariamente de cada gerador, é importante ressaltar que nesse edifício também está localizado os depósitos de materiais e a subestação, onde toda a energia gerada pelos aerogeradores ficou armazenadas nesse local. A edificação apresenta materiais principais como estruturas metálicas nas paredes do edifício, policarbonato alveolar também em algumas paredes, e vidros termoacústicos. É possível observar uma escadaria que é feita de materiais metálicos e outra feita de madeira, na parte interna do edifício. Outro sim, podemos analisar a importância da arquitetura na composição dos espaços da edificação, tendo em vista que, no momento em que estamos dentro do edifício, não importa em qual andar estamos, podemos observar diversos aerogeradores localizados ao redor do parque e a natureza do local. Portanto, essa interação só ocorre pela existência de vidro. Logo, é notável a interação entre os ambientes internos e externos, como ocorre com o jardim de inverno e a lancheria. Na recepção do edifício, podemos observar a presença de móveis predominantemente brancos, como as cadeiras, o sofá e a mesa, assim como as paredes, dando destaque aos inúmeros porta-retratos nele pendurados. Os móveis não estofados são de madeira também, tanto os do primeiro andar quanto os do segundo. A tecnologia se baseia em ares condicionados, iluminação elétrica, projetores e computadores. Já no primeiro andar da edificação, fica notório a subestação de espaços onde poderiam estar localizadas várias janelas de vidro. Porém, escolheram deixar um espaço em vão, proporcionando uma vasta iluminação e ventilação natural, sendo um fato que torna a construção mais sustentável. A terceira edificação, localizada no ponto mais alto do complexo e caracterizada pelas amplas superfícies cegas, é a que comporta o centro institucional, isto é, um local semelhante a uma moradia e de conforto para a estadia daqueles que vão visitar o complexo, como indivíduos da Elecnor, além de ser um espaço próprio para reuniões, por exemplo. O edifício foi construído de modo que sua fachada de entrada ficasse voltada ao oeste. A edificação, cujo principal material é o concreto armado aparente, apresenta na sua entrada um espelho d'água de ponta a ponta de sua fachada, superfícies murais de cerâmica, uma passagem de madeira para passar pelo espelho d'água e assim adentrar a edificação, além de estacas de madeira que também estão presentes em outra construção do parque, e o logo da Elknor. Outro sim, podemos analisar a importância da arquitetura na composição de espaços da edificação, uma vez que, durante todo o trajeto da passagem da madeira, podemos ver aerogeradores ao fundo. Ainda é notável a constante interação entre ambientes internos e a natureza. Haja vista a presença de um ambiente com grama e uma árvore entre os cômodos e o espelho d'água, além de inúmeras janelas de vidro, como as da sala de estar e da sala de reunião, as quais permitem que os indivíduos dentro da casa possam contemplar o parque eólico, além de permitirem uma iluminação natural e, quando abertas, uma ventilação natural, fato que torna a construção mais sustentável. Também podemos observar a presença de um mirante na edificação, além de ela possuir um telhado verde,
fator que contribui para que ela seja mais sustentável. Os cômodos do centro institucional são, de modo geral, bem amplos e, com exceção dos banheiros, possuem um piso de madeira, trazendo mais conforto térmico do que pisos de pedra ou porcelanato, por exemplo, além de deixarem o ambiente mais aconchegante. Quanto às paredes, podemos dizer que a maioria apresenta cores neutras, como branco, cinza e tons amadeirados, exceto uma parede da sala que é vermelha. Os móveis também apresentam cores neutras, como branco no caso de mesas e dos sofás, preto no caso das cadeiras e poltronas, e tons amadeirados no caso das mesas de centro. A decoração é simples, porém peculiar, como é o caso dos quadros na sala, mas está de acordo com a proposta da arquitetura moderna. Por fim, vale analisar outra questão de sustentabilidade presente na edificação, isto é, a presença na área externa da sala de estar, localizada na fachada leste, de vigas expostas sem a utilização de lajes, as quais servem como ferramenta de proteção solar. Ainda, sobre essas vigas expostas, há vidro, ou seja, há uma claraboia, a qual gera iluminação natural tanto a esse ambiente externo quanto à sala de estar. E por fim, a quarta edificação, cuja fachada de entrada está voltada ao sul, comporta o salão de eventos, uma vez que possui um auditório para a realização de entrevistas e reuniões dos representantes do Parque Eólico, por exemplo. Assim, como em outras edificações, esse edifício apresenta como material principal pedaços de madeira, as quais sempre do mesmo tamanho, trazendo um conforto térmico para os visitantes, material que foi utilizado para quase todo o chão e paredes. Ainda é possível observar diversas janelas de vidro, diversificando o material utilizado em todo o edifício, trazendo uma iluminação natural e ventilação natural, de modo a tornar o local mais sustentável e interagindo no ambiente interno e externo. Outro sim, vale destacar a utilização de tecnologias presentes no auditório, como milhares de tomadas, além de projetores e iluminação. Os cômodos da edificação garantem o conforto das pessoas que vão fazer o evento no local, tendo em vista que a maioria dos móveis são assentos de aço ou plástico com revestimento de espuma. De modo geral, podemos dizer que a maioria dos móveis e paredes do edifício apresentam cores neutras, como por exemplo as cadeiras, que são pretas. Ademais, podemos analisar a presença de um mirante no topo dessa construção também, permitindo uma visão ampla. Por fim, a cobertura da parte que não é o mirante é toda feita de telhas de fibrocimento onduladas.